Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente no seu campo. Na hora, porém, em que o homem repousava, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E partiu. O trigo cresceu, deu fruto, mas apareceu também o joio. Os ceifadores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhe ele: Foi o inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais de tirar também o trigo? Deixai-o crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e até em feixes para queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro.